Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 17 de fevereiro. Tá sentindo aquele climinha crescente de expectativa no ar? Em relação ao anúncio do novo treinador? Pois é, existe a perspectiva de nessa terça-feira termos finalmente a tão aguardada notícia de quem será o comandante do Botafogo na temporada 2025. Seja Vasco Matos, seja Roberto Mantini, seja o Luiz Castro lá do Dunkerque ou qualquer outro. Segundo informou o Matheus Medeiros, nessa terça podemos ter essa novidade. Agora, eu preciso admitir e confessar aqui para vocês, não duvidando da informação do Matheus, mas eu tô igual São Tomé, irmão, só acredito vendo. Em outros momentos, a gente também parecia que já estava ali na reta final, agora vai... Teremos o anúncio, vai ser esse profissional e a coisa não aconteceu. Então, nessa altura do campeonato, mais de 44 dias aguardando pela confirmação do novo comandante, me dou o direito de estar cético e só acreditar vendo. Claro, na torcida, para que de fato nesta terça tenhamos essa novidade. Porque vai ser muito bom cá entre nós a gente finalmente saber quem vai ser o comandante do Glorioso. Até porque também é uma maneira da gente virar essa página. E não só isso, poder começar a estudar melhor o perfil do profissional, trazendo aqui para vocês uma informação de qualidade sobre o histórico na carreira dele, como ele fez os times jogarem, como venceu campeonatos, qual foi a abordagem, o perfil tático de dada equipe. Por exemplo, o Roberto Mantini. Ele foi campeão em vários times. Tricampeão italiano pela Internazionale, campeão da Copa Itália pela Internazionale, Lazio e Fiorentina. Pô, são 3 times diferentes. Como foi o trabalho dele nessas 3 equipes, em realidades completamente distintas? Ele foi campeão da Eurocopa com a seleção italiana. A seleção italiana jogou de uma dada maneira, enfrentando equipes até que eram favoritas, muito mais do que a seleção italiana na ocasião. Ele também foi campeão no City, com uma abordagem tática diferente do que ele utilizou, por exemplo, na Internazionale. Foi campeão da Premier League, campeão da Supercopa da Inglaterra, da Copa da Inglaterra. Ele foi campeão no Galatasaray, Copa da Turquia. O Galatasaray é uma grande equipe do país. Então é legal, à medida que a gente tiver a definição do novo comandante, o que eu acabei de falar aqui vale para o Vasco Matos, vale para o Luiz Castro do Dunkerque, enfim, para qualquer que seja o profissional. A gente vai poder se aprofundar no perfil desse treinador e debater em cima de algo concreto. Não só ficando naquela do, pode ser fulano, pode ser beltrano, pode ser cicrano, né? Porque vamos combinar que já passou da hora da gente realmente ter essa situação resolvida. Sinceramente, eu estou muito mais acreditando de que a gente vai ter uma definição ao longo dessa semana do que exatamente nessa terça-feira. Minha crença aponta mais nessa direção. Que ao longo dessa semana podemos ter, enfim, essa notícia. E, de repente, na próxima semana, que é esperado até o Textor vir ao Brasil para a final da Recopa Sul-Americana e também para resolver outras questões administrativas do Botafogo, de repente, quem sabe, você tem lá o Textor e o novo treinador e sua comissão técnica num camarote do estádio Newton Santos. A minha expectativa é essa. Vai acontecer exatamente assim? Não sei. É a minha expectativa. Nessa semana, a confirmação. Na semana que vem, o treinador no Brasil, com o John Textor, chegando ao Brasil ao lado do sócio majoritário da SAF, para poder ser apresentado ao torcedor, aquela coletiva tradicional e tudo mais, e aí depois acompanhando o Glorioso decidindo mais uma taça no seu estádio. Taça essa que nós queremos vencer. Pelo menos a parte da torcida é essa. Nós queremos a vitória, nós queremos levantar mais um troféu no estádio Newton Santos. Até porque a gente precisa desenvolver essa cultura de vitória, de títulos, de conquistas. Ficamos muito tempo afastados desse momento, desse lugar. Então agora a gente tem que querer ganhar tudo. Eu pelo menos penso assim, eu quero ganhar tudo. Porque quando você acostuma a vencer e a conquistar, em momentos importantes,
você lida muito melhor com aquilo ali. Se você pegar, por exemplo, o time do Botafogo, a base campeã de 2024, tu imagina agora em 2025, num jogo mega importante, mega decisivo. Esses jogadores que estavam conosco já no ano passado, que foram campeões com o Botafogo, a tendência é eles encararem o desafio de uma maneira muito mais fria. E quando eu falo muito mais fria é cabeça no lugar, faz o seu jogo que as coisas vão acontecer, vamos competir. Sabe? Porque você já passou por aquela situação. E já passou de diferentes maneiras, diga-se. O Botafogo foi campeão brasileiro, passando por um período de instabilidade numa reta final, mas ganhando o Palmeiras no Allianz Parque e o Internacional no Beira-Rio. O Botafogo é campeão da Libertadores, atropelando o Peñarol por 5-0 na semifinal, mas antes disso, quase indo para os pênaltis contra o Palmeiras, depois indo para os pênaltis contra o São Paulo e ganhando do Galo com um a menos. Tudo isso gera bagagem, gera experiência, que a gente vai poder usufruir e utilizar nesse momento dessa temporada de 2025, à medida que a gente for avançando nas competições da forma como a gente deseja. E para isso, o trabalho dessa nova comissão técnica vai ser muito importante. Não dá para a gente ficar lamentando eternamente o fato da gente ter desperdiçado 30 dias dessa temporada até aqui, dessa pré-temporada. A realidade é essa, nós desperdiçamos 30 dias, inclusive a escolha do Leiria gerou a sua consequência mais negativa possível, porque a gente não tem o Bastos, por exemplo, nem para a partida de ida, nem para a partida de volta da Recopa. E por que não tem o Bastos? Porque ele acabou sofrendo lesão em Moça Bonita, sendo que ele não precisava ser escalado em Moça Bonita. Não havia necessidade. Mas o Leiria assim o fez. Não foi o gramado, é verdade, não foi culpa do campo, né, do piso de jogo, mas ele não precisava ter voltado naquele jogo. Pelo menos no meu ponto de vista. Acredito que a gente poderia ter utilizado Bastos de uma circunstância mais favorável. Não aconteceu, tomou uma pancada, teve reflexo no joelho, o Botafogo vai fazer o tratamento conservador. O Arthur, por sua vez, que também se machucou naquele dia, ele pode ficar disponível para a Recopa. Mas, olha, vou falar para vocês, se ele não tiver de fato 100% para a partida na Argentina, eu prefiro 1000 vezes que o Arthur siga no Rio de Janeiro, fazendo seu recondicionamento, para no jogo do dia 27, na nossa casa, aí sim ele estar disponível. Porque a minha maior preocupação é reincidência de lesão. Se a gente puder evitar uma situação que exista algum risco de reincidência, eu prefiro evitar. Prefiro que ele seja preparado para o jogo no estádio Newton Santos. Agora, se a gente não vai poder contar com o Bastos e o Arthur fica nessa dúvida se ele vai jogar só o jogo da volta ou também o jogo da ida, o Jair e o Nathan Fernandes foram inscritos, ou seja, estarão disponíveis para esses dois confrontos. Bom, o Nathan Fernandes também está se recuperando de lesão. Então, para o jogo agora de quinta-feira, eu não estou contando com ele. Mas para o jogo da volta, ele deve ficar pelo menos no banco de reservas, o que vai ser muito positivo. É mais uma opção ofensiva. Inclusive, falando sobre opção ofensiva, queria saber como é que você montaria o time do Botafogo para essa partida lá em Buenos Aires. Eu, por exemplo, gostaria de ver um time assim, ó. John, Vitinho, Danilo Barbosa, que foi bem na zaga contra o Flamengo, Alexander Barbosa e o Alex Telles. Já vi muito torcedor falando que o Cuiabano tá pedindo passagem e tal, não sei o quê, mas vamos lembrar que até agora os nossos jogadores eles atuaram sem um comando de fato, né? A gente tem que considerar isso. Eu não vou simplesmente chegar, o Alex Telles já não presta, pô, isso não faz o menor sentido, joga pra caramba. Mas realmente, esse começo de ano do Alex Telles não foi um começo legal. Só que você tem que analisar o contexto do Botafogo. Então eu iria com um jogador mais experiente nesse jogo de ida lá em Buenos Aires. Tá? Então eu colocaria o Alex Telles. Essa seria a minha linha defensiva. John, no gol, Vitinho, Danilo Barbosa, Alexander Barbosa e Alex Telles. No meio de campo, já que o Gregory está suspenso, eu iria com o Alan, que fez bom jogo contra o Flamengo. Gostei da partida do Alan contra o Flamengo. Junto dele, o Marlon Freitas. Não tenho que pensar nisso, né? Alan e Marlon Freitas. O Alan, inclusive, é o atleta que mais se aproxima da característica do Gregory. Porque ao longo da carreira do Alan, ele foi assim. Muito torcedor ainda está descrente do Alan, cara, mas eu tenho certeza que ele tendo a minutagem necessária, ganhando oportunidades, a gente vai ver a melhor versão do Alan nessa temporada. Eu tenho convicção disso, de verdade mesmo. Na direita, não tendo o Arthur,
E conforme eu disse, o Nathan Fernandes ele joga mais pela esquerda, tá? Mas é aquilo, se necessário for, tu improvisa, joga pro outro lado e tal. Mas ele tá se recuperando de lesão. Então, eu colocaria na direita o Savarino. Ah, mas vai desgastar o Savarino na direita. Cara, o Savarino, ao longo da carreira dele, ele cansou de jogar ali. No Atlético Mineiro de 2021, ele jogou ali. E foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil e foi um dos principais atletas, inclusive, do Galo naquela ocasião. Tava sempre no top 3 das principais estatísticas ofensivas da equipe. Então o Savarino já fez aquele lado ali várias e várias vezes na carreira dele. É porque a gente acabou se acostumando a ver o Savarino no Botafogo jogando por dentro. E a gente gostou do que a gente viu. Então eu entendo o torcedor que fica meio reticente de mudar o Savarino de posição. Mas na indisponibilidade de outros jogadores, você não tem muito para onde correr. Então eu colocaria o Savarino na direita, Matheus Martins na esquerda. Lá na frente você vai ter o Igor Jesus e fica faltando o companheiro dele. Eu colocaria o Juan Cruz. Esse seria o meu Botafogo para enfrentar a equipe do Racing. Que vale destacar, conforme eu trouxe no vídeo de mais cedo e falei também na live do almoço, o Racing não está vivendo o melhor momento. O que para o Botafogo é ótimo. Se você pega um Racing que está voando, o time está encaixadinho, defesa, ataque, meio campo, tudo funcionando. Seria muito mais difícil. Mas não é o caso. O Racing acabou de perder no Campeonato Argentino para o Argentino Júnior, saindo por 3-0 em casa. Depois terminou 3-2, deu uma reagida e tal, mas a torcida do Racing não está satisfeita, não. E não é que o Racing jogou com o time todo reserva, tá? Contra o Argentino Júnior. Não foi o caso. A gente teve ali alguns jogadores reservas, sim, mas a base que vai jogar contra o Botafogo tava lá. Não dá pra falar que não, tava lá. Então eles têm 6 jogos nessa temporada, que tá começando por lá, 3 vitórias, 3 derrotas. E a galera tava muito falando, pô, o Racing ganhou o Boca, que não sei o quê. Pô, primeiro que o Boca já não é mais o Boca que a gente conheceu, né, ao longo dos anos. E segundo, que, pô, meu irmão, ganhou o Boca. Tá, e aí? Ganhou o Boca, mas na sequência perdeu pro Tigre e pro Argentino Júnior, sabe? Então o fato deles estarem passando por um momento de instabilidade nesse começo, o próprio treinador dizendo que, porque o time não está conseguindo focar no Campeonato Argentino, a mente dos jogadores está muito ali na Recopa Sul-Americana, a atmosfera do estádio vai estar uma coisa insana. Por isso que eu iria com uma linha de zaga mais experiente e ainda com força para a gente atacar, né? Eu colocaria esse time em campo. Seria a minha escalação. Qual que seria a sua escalação para esse confronto de quinta-feira? Se voltar vivo da Argentina, eu acredito que a gente leva no estádio Newton Santos, de verdade. Acredito que o Caçapa vai conseguir minimamente organizar o time, posicionar o time de uma maneira legal, para a gente poder competir bem e depois na nossa casa levantar esse troféu, que vai ser inédito pra gente, né? Tomara com a presença do novo técnico, observando tudo, analisando o jogo, a atmosfera do estádio, para sentir já o que é o Botafogo, né? E que, na quinta-feira a gente tem que estar lá. Quinta-feira, dia 27. A gente tem que estar lá. Estádio Newton Santos pulsando, irmão. Vale taça. E a gente tem que mandar o recado para os jogadores. Queremos levantar essa taça hoje. É isso. Bom, por hora é só. Eu tô indo nessa. Deixa eu, inclusive, ver aqui se a gente tem alguma novidade em relação a técnico. Não, nenhuma novidade. Tava olhando aqui o Fogão Net rapidinho. Então, eu tô indo nessa. Amanhã eu tô de volta, tá? Vai ter vídeo na parte da manhã, vai ter live na hora do almoço, vídeo no final da tarde, começo da noite e também live no fim do dia. Então, conteúdo pra caramba. Deixa o seu like, inscreva-se no canal. Tamo junto. Beijo no coração. Fui!